Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando mais uma sequência de vídeos agora sobre evolução, né? Então, na primeira sequência, nós falamos aqui dos conceitos iniciais de evolução, falamos das ideias, das teorias, evidências. Hoje eu vou falar de uma coisa mais aprofundada, né? É como que a evolução ela é discutida de acordo com outros campos da ciência, né? Como que a evolução conversa com a genética, com a ecologia. É... E assim, nesse caso eu tenho alguns problemas, que é o fato de vocês não terem tido genética e ecologia ainda. Então isso me deixa um pouco um pouco travado para e me impede de aprofundar alguns conceitos que eu gostaria de aprofundar agora. Mas não tem problema, eu vou mostrar para vocês e alguns a gente vai passar superficialmente e depois a gente vai voltar em algum outro momento, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu vou começar falando das consequências da teoria da evolutiva darwiniana, né? A gente falou muito sobre Darwin, né, na aula passada, a gente fechou falando sobre Darwin e fechamos falando que Darwin é efetivamente o pai da evolução, né? Mostramos vários pontos positivos da sua teoria evolucionista, mostramos que faz muito sentido, porém, o que isso repercute? Qual é a repercussão que isso tem para a sociedade? Então tem quatro principais consequências que vocês precisam ter bem em mente, porque é isso que o vestibular cobra para vocês, tá? Essas quatro principais. Então, a natureza das diferenças entre as espécies é a mesma que de indivíduos da mesma espécie. Ou seja, a origem da diferença entre organismos de espécies diferentes é a mesma do que organismos da mesma espécie. Então a natureza, né? Ele sabe que. A gente sabe que existe uma variação quando ele está falando dessas diferenças aqui. Ele está falando da variação. E aí, explicando melhor, ele está falando que existe uma variação, né? E essa variação que vai permitir a atuação da seleção natural, né? Então, sabemos que se tem dois indivíduos diferentes ali, uma característica é mais adaptada e outra é menos adaptada, né? E aí uma característica vai ser selecionada positivamente e outra negativamente. Então, existe uma variação, existe uma diferença. E que essa diferença, ela existe tanto entre indivíduos da mesma espécie, por isso que dentro de uma mesma espécie a gente tem características mais vantajosas, quanto entre indivíduos de espécies diferentes. E aí o que Darwin vai dizer aqui é que a natureza dessa diferença, tanto entre indivíduos da mesma espécie quanto em indivíduos de espécies diferentes, é a mesma. É uma variação. Então, variação é variação. E essa variação vai permitir que indivíduos mais adaptados se mantenham ali. Então, variação é a mesma. A questão é que ele ainda não disse como surgiu essa variação, mas ele já explicou que a natureza é a mesma. Então isso vocês precisam ter em mente. Então tenham muito cuidado quando vocês analisarem isso. Ele não está dizendo qual é a origem dessa variação. Ele está dizendo que a natureza dessa variação ela é a mesma, tá bom? Presença de um ancestral comum. Isso daqui a gente discute bastante na biologia. Por quê? Se existe uma variação, antes teve que ter algum, né? Então, assim, se existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto, teve que ter alguma para começar, entende? Então tem que ter um ancestral comum. Tem que ter algum na base daquela árvore para ligá-los ali. Concorda? Então tem que ter. Pode ter aqui no nó, enfim. Então tem que ter um ancestral comum aos grupos. Então a variação ela ocorre a partir desse ancestral. Então, se eu estou falando de coelhos, não sempre existiu coelhos cinzas e pretos, marrons, branco. Não. Em algum momento teve um primeiro, e esse primeiro ele foi sofrendo variação, 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 e as características foram se mantendo ali. Então tem que ter um início de tudo. E essa variação, ela começa já nesse ancestral, tá bom? Outra coisa, é que eu falei com vocês que é o principal, né? Vocês precisam saber com relação à teoria darwiniana. Isso daqui é muito importante, cai muito no vestibular relacionado a Darwin. Descendência com modificação gerada por seleção natural. Então, olha só, quando eu falo de descendência com modificação, eu tô falando do quê? Que eu tenho gerações passando ali e essas gerações, elas são diferentes. Então, tem uma modificação, tem uma alteração de geração para geração, tá? E isso é gerado pela seleção natural. Ou seja, como vai ser meu descendente? Vai depender da seleção natural também. Quer dizer, como vai ser melhor? Como vai ser a próxima geração? Vai depender da seleção natural. Então, se surge uma variação ali,
à medida que as gerações vão passando, a gente tem que entender qual é a característica que vai se manter, né? Se existiam girafas de pescoço curto, surgiu uma variação que é o pescoço longo. Como que vai ser as próximas gerações? Vai continuar tendo as duas? Ou a tendência é que daqui a algumas gerações tenham só pescoço longo, entendeu? Que é o que aconteceu. Então, essa descendência com modificação gerada por seleção natural é essa passagem das gerações, essa modificação que ocorre nas gerações, que vai ser mantida, né? Vai ocorrer a manutenção dessa variação por seleção natural, dessa modificação por seleção natural, tá bom? E claro, a evolução é um processo absolutamente natural. O que que significa? Ela vai estar acontecendo ao acaso e vai estar acontecendo naturalmente, tá? Então, assim, não tem como controlar isso, né, artificialmente. A evolução, ela acontece naturalmente. Então, todos os grupos vão passar pelo processo de evolução, todos os grupos vão evoluir, digamos assim. Todos eles vão passar por modificação. Lembra que eu coloco evolução como sinônimo de mudança, de modificação, não como sinônimo de progresso. E todos os grupos vão se modificar. Você pega os primeiros mamíferos que habitaram a Terra e os mamíferos atuais, além de hoje em dia ter muito mais diversidade, os primeiros são muito diferentes. Os que surgiram primeiro não existem mais praticamente, entendeu? E isso você pega com vários grupos. Então, é um processo que naturalmente vai acontecendo. Pode ser que daqui a alguns milhões de anos, né, alguns milhares de anos, não existam mais seres humanos também na Terra. Então, enfim, isso é a evolução. Vai modificando constantemente, tá bom? E aí não tem mais como dizer, eu acredito ou não acredito na evolução. Não, isso não é uma questão de acredito ou não acredito. É o mesmo que falar, eu acho que a Terra é plana. Não. Eu acho que a gravidade não existe. Não. São teorias confirmadas que tá certo. Ponto. Não tem um porém. Você pode ser religioso, você pode ter sua crença, mas isso é um fato, existe. Tanto quanto a gravidade que puxa a gente para cá e permite que a gente fique aqui e não saia flutuando por aí, quanto como o estado, né, elíptico da Terra que permite com que haja as dinâmicas do planeta. A evolução é um processo natural, comprovado cientificamente e um fato científico, tá bom? Que não é refutado, não é refutável. Então, essas são as características que Darwin contribuiu. E depois disso, o cara vai ser chamado de pai da evolução com certeza, né? Porque ele contribuiu muito e traz características muito importantes pra gente. Só que, obviamente, essa teoria ela tem problemas. E aí o grande problema é esse, né? Que foi o questionamento que eu fiz na última aula para vocês e não respondi. Qual é a origem e a natureza dessas variações? Darwin está falando o tempo todo que tem a variação ali, que a variação ela é significativa, né, para a evolução, né, para a modificação e tudo mais das descendências, das gerações. Mas de onde surge essa variação? Porque se eu estou dizendo que antigamente só tinha girafas de pescoço curto, em algum momento surgiu girafa de pescoço longo, como que surgiu isso? Se eu estou dizendo que antes só tinha coelho branco, igual eu fiz com vocês no fito, e depois surge o coelho marrom, de onde surge isso? E aqui que está o problema. Darwin escreve um livro, que é A Origem das Espécies, que eu falei com vocês, para poder abordar sobre isso melhor, para poder aprofundar. E nesse livro que ele cai nessa própria pegadinha dele. Porque quando a gente pergunta para Darwin, qual é a origem e a natureza das variações? Ele vai dizer que quando uma característica ela é muito importante, né, ela é significativa, os organismos tendem a manter, a usar aquela característica muito. E aí, quando essa característica não é significativa, eles tendem a não utilizar mais, né? Tendem a manter, essa característica tende a ficar estagnada, até sumir ali. Vocês perceberam que ele acabou de usar o uso e desuso. E quem que fala de uso e desuso mesmo? Se vocês lembram da aula passada, vocês lembram que foi o Lamarck. Então, qual é a justificativa para Darwin de qual é a origem e natureza das variações? Ele justifica, no livro dele, inclusive, como uso e desuso. Então, quanto mais elas usam, mais se mantém. Quanto menos elas usam, mais as chances de ser eliminada. Olha que bizarro. Então, eu posso dizer que Darwin é lamarquista. Percebe? Então, sim, a teoria darwiniana ela foi pautada e baseada em ideias lamarquistas. Darwin era lamarquista. Olha que bizarro. E, obviamente, ele está errado, que a gente sabe que isso não acontece. Logo,
Darwin não sabe explicar qual é a origem e a natureza das variações. E por isso, hoje em dia, a gente não segue a teoria darwiniana. A gente segue uma outra teoria, que é a neodarwiniana. Então, obviamente, ela tem muita influência de Darwin. Então, grande parte do neodarwinismo, ele vai seguir o que Darwin falou, o que Darwin propôs, mas ainda assim tem diferenças. E são essas diferenças que eu vou ressaltar depois no outro vídeo. Mas antes de encerrar esse vídeo, quero só fazer uma ressalva para vocês bem rápida, que não dá tempo de aprofundar, sobre esse cara aqui, Alfred Wallace. Existe uma fofoca científica que, na verdade, toda a teoria de Darwin, que Darwin propôs e tudo mais, ela teve influência nos estudos de Wallace. Olha que pesado. Porque, assim, a ciência ela se comunica muito por produção de artigos. E sempre foi assim. Só que assim, vocês têm costume de ler artigo científico? Duvido, né? Ninguém abre assim, vou assinar Nature pra ficar lendo os artigos, vou assinar Science. Não. Só a gente mesmo que é cientista que faz isso, né? E mesmo assim depende. Se puder pegar de graça, a gente pega, inclusive faço. Mas o que hoje em dia a gente sabe? Quando a gente compara os experimentos. O Wallace ele era um grande admirador do Darwin, por exemplo. Né? E eles. O Darwin era europeu, o Wallace, se eu não me engano. Eu não lembro agora, pra ser sincero, gente. Mas se eu não me engano, ele é norte-americano. Posso confirmar depois pra vocês. E. E aí, vocês sabem, né? A Europa sempre ficou muito em voga em termos de pesquisa científica e tudo mais. E o Wallace era muito admirador de Darwin. Então, o Wallace ele escrevia várias cartas para Darwin falando, né, porque eles estudavam a mesma coisa, a evolução das espécies. O Wallace escrevia várias cartas para Darwin falando sobre o que ele estava buscando, entendendo e tudo mais. E o Wallace publicava isso em artigos. Só que Darwin, espertamente, ele pegou várias dessas produções de Wallace, né, que ele achou incrível, e com a base nessas produções dele, no raciocínio dele, ele conseguiu chegar a uma teoria. Só que o que Darwin fez? Darwin escreveu um artigo? Claro que não. Ele escreveu o quê? Um livro. Porque o que vocês leem mais? Artigo ou livro? Livro. Então ele escreveu um livro, o livro foi muito mais. Foi divulgado, né, publicado, espalhado muito mais rápido mundialmente. E aí o Darwin ficou conhecido como o pai da evolução. Atualmente a gente se questiona. Será que o Wallace não deveria ser o pai da evolução, já que quando a gente compara as datas, né, de publicações do Wallace vem bem antes do Darwin, ou seja, o raciocínio de Wallace chegou antes do Darwin? Então fica esse questionamento para vocês, tá bom? No próximo vídeo a gente vai abordar melhor essa questão aqui, né, da origem e natureza das variações. Então até a próxima.